Muito bom dia a todos. A gente vai falar sobre um tema que é o tema de um livro que nós lançamos, o Departamento Acadêmico lançou ano passado, que se chama Uma Nova Medicina para um Novo Milênio, a humanização do ensino médico. A verdade é que eu não vou falar do conteúdo do livro especificamente, porque são 30 autores, não é? Em que a gente discute vários temas relacionados com a questão da formação médica. Mas eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre que médico que nós queremos ter. Quais são os médicos que a gente quer que atenda a gente? Porque o que eu tenho percebido, e eu já estou comemorando aí 30 anos de formado, e desses 30 anos, pelo menos 25 como professor, que existe um paradoxo entre o que a gente quer e o que a gente estimula, né? Na hora que a gente vai procurar um médico, e o médico, como qualquer outra profissão, ele tem as características que são solicitadas pela sociedade. Então, que tipo de médico que a gente está formando na faculdade é um tipo que depois a gente não quer no consultório, né? Por exemplo, uma sociedade que quer atenção, que quer uma atenção humanizada, mas ela te dá 10 minutos para atender o paciente no SUS. Então, essa questão ela precisa ser discutida. O Alberto estava falando aqui, toda vez que eu assisto as palestras do Alberto, eu saio bem incomodado, né? Da última vez ele falou sobre chamar júnior, que é um problema. E eu sou júnior, né? Eu saí meio... Eu tive que ficar uns 3 meses fazendo terapia por causa da palestra. E agora ele falou dos diplomas na parede. Eu tenho um monte, eu vou contar. Calma. Quando eu saí de Santos, e eu me mudei para Campo Grande, eu estava já maduro, né, 45 anos e tudo, e eu pensando um monte de coisa. Falei, vou me reinventar como médico, eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu sempre imaginei. Uma das coisas que tinha me marcado muito é que eu tinha um colega em Santos, quando ele terminou o consultório dele, me chamou para conhecer, e eu percebi que a mesa dele tinha alguma coisa estranha. Ela era muito grande e muito alta, e eu perguntei para ele, eu não estou entendendo essa mesa. É a mesa do poder. Como é que é? É a mesa do poder. Eu botei um calço para ela ficar mais alta, a cadeira ficar mais baixa, para o paciente sentar na cadeira e saber quem é que manda. Aquilo me marcou de uma maneira, eu fiquei tão frustrado com aquilo, né? Até meio revoltado, mas tudo bem, né? Aí eu cheguei em Campo Grande e eu estava montando a minha sala e eu resolvi abolir a mesa. A mesa é um objeto, é um obstáculo. É um obstáculo entre eu e o paciente. Não tem que ter esse obstáculo. Eu quero estar ao lado do paciente. Então, o problema do computador, né? A gente precisa ficar acionando o computador. Agora, até para eu pedir um hemograma, eu preciso do computador. Então, eu vou deixar o computador no canto, eu vou sentar do lado do paciente, a lá Freud, né? Só com um bloquinho para anotar alguma coisa que eu precisar, e ele vai sentar do meu lado e a gente vai conversar. Outra coisa, eu não vou ficar de jaleco. Eu não preciso de jaleco no consultório. Eu não estou fazendo procedimento, eu estou lá conversando com a pessoa. O jaleco também é um símbolo de poder, né? Eu vou abolir o jaleco. E vou botar uns quadros legais assim na parede, umas coisas bonitas e tal. E fiz, todo empolgado. Todo empolgado. Aí eu comecei a atender, ninguém me conhecia lá, né? Estava chegando. Aí chegou o primeiro paciente, olhou. Cadê sua mesa, doutor? Não, eu não uso mesa. Como assim? Onde é que o senhor anota as coisas? Não, depois que eu sair eu anoto. E como é que vai ser isso aqui? Não, você senta, eu vou sentar do seu lado e a gente vai conversar. Então tá. Aí ele fala assim, o senhor não... Vem outro paciente e fala assim, o senhor não... Onde que o senhor formou? Cadê o seu diploma? Aí até que um dia eu me irritei e eu cheguei à conclusão que o consultório não era meu. O consultório era deles. E eu precisava atender a expectativa deles, não a minha. Então eu não tinha tempo de ficar explicando que a mesa era um símbolo de poder, que era uma obstrução da comunicação. Era mais fácil ter a mesa, ele sentar do outro lado, que era uma situação que ele já conhecia, e aí eu comecei a convencer ele lentamente de que eu estava ao lado dele, apesar de fisicamente não estar.
Então você percebe essa história, além de eu me justificar dos diplomas, porque agora, eu também pus tanto diploma na parede que não cabia, não consegui encher uma parede. Eu chamei a minha mulher, que é médica também, ela também está atendendo lá, e eu pus o resto com o diploma dela. Então, mesmo que você fique 30 minutos na consulta, você não lê todos. A do Mednesp eu não tinha pensado, é uma boa ideia, talvez. Então você percebe como a gente tem essa discrepância entre o que é que você quer, mas o que você espera. O que você vai atrás, né? Porque sai reclamando, mas tem uma anedota que Jesus resolveu vir para a Terra de novo. E ele perguntou: onde é que mais precisa de mim? No posto do SUS. E ele foi atender lá no posto do SUS. Aí ele entrou para fazer o atendimento, entrou o primeiro, de cadeira de rodas. E ele falou assim: o que é que você quer? E o paciente de cadeira de rodas falou assim: eu quero andar. Ele falou: então levanta e anda. O cara levantou, saiu andando. Aí ele sai, está saindo assim, os outros que estavam esperando falaram assim: você foi atendido pelo médico novo? Fui. E aí, ele é bom? Nem olhou na minha cara, não me examinou. Então, gente, é assim, o que é que a gente quer? Não é? Porque quando o cara vai para a faculdade, você quer um super técnico. E ele vai dedicar a vida dele a isso. Né? Mas quando ele termina a faculdade, você quer um humanista. Então você bota ele num liquidificador da universidade, tritura todos os ideais dele, homogeniza tudo, bota nos potinhos, põe na geladeira, sai o potinho de gelatina, assim, tudo igual. E aí, quando você vai vender a gelatina, ninguém quer comer aquela gelatina que você fez daquele jeito, que você pediu para fazer daquele jeito. Você quer um cara que esteja antenado, que tenha todas as tecnologias, que saiba fazer tudo. Isso custa caro. Custa caro. Aí você não quer que ele cobre a consulta, não é? Porque é um sacerdócio. Tá? É um sacerdócio. A universidade onde eu estou dando aula, a mensalidade é de R$13.000 por mês. R$13.000 por mês. Quem é que paga R$13.000 por mês durante 6 anos? Aí você precisa se atualizar. Você vai num congresso, é R$2.500 uma inscrição de congresso. Mais o hotel, mais o avião. Não é? E aí se você pega uma ajudinha do laboratório, é conflito de interesse, não pode. Então, tem alguma coisa errada no meio desse caminho. Você quer o diploma na parede ou não quer? Você quer a mesa ou não quer a mesa? O que você quer? Então, essa discussão é uma discussão que eu considero fundamental, porque a medicina, ela não vai de dentro da universidade para fora, para a sociedade. Ela vem da sociedade para a universidade. A universidade, ela está dando para a sociedade o que a sociedade está pedindo. E a gente pede um super técnico, um cara que saiba fazer tudo, que conheça toda a tecnologia, mas a gente não fala absolutamente nada da parte humanística. Então, lá na Unidep, onde eu estou dando aula, no primeiro e no segundo ano. No primeiro ano a gente tem um projeto lindo de texto experiencial, em que a gente espera que o paciente que o aluno aprenda a ouvir o paciente. Né? O Rubem Alves falou assim uma vez, que o mundo tinha muito curso de oratória e nenhum de escutatória. E eu li um artigo muito interessante que falava que, em média, nos Estados Unidos, o paciente falava 16 segundos antes do médico fazer a primeira pergunta. 16 segundos! Então, quer dizer, como é que você vai fazer um diagnóstico? E vejam bem, 94% das vezes em que você terminou a anamnese, em que você terminou de ouvir o seu paciente, você já tem um diagnóstico certo. Se você ouviu. Então a parte mais importante do processo, que é ouvir o paciente, você faz em 16 segundos. Conclusão, você não faz o diagnóstico. Né? Aí você não examina e você pede um monte de exame complementar. Tem paciente que chega assim e fala: tudo bem, o que eu posso ajudar o senhor? Eu sempre faço essa pergunta: o que eu posso te ajudar? Porque eu falava assim: o que é que o senhor tem? E uma vez uma paciente falou assim para mim: é você que é o médico, eu que vou saber. Eu falei: bom, sou médico, mas não sou médium. A senhora me diz, tem que me falar o que a senhora sente primeiro, para depois... Aí eu resolvi assim: o que eu posso te ajudar? E já algumas vezes acontece assim: eu vim aqui para o senhor pedir aquele exame que vê tudo.
o exame que vê tudo. Interessante isso, né? Eu quero saber qual é o exame que vê tudo. É a anamnese. Quando você olha para o paciente e vê a alma que está ali te pedindo ajuda. E a gente faz isso em 16 segundos. Né? Então, a gente fez esse modelo, chama texto experiencial. O aluno tem que chegar para o paciente e falar assim, me conta um pouquinho de você, da sua vida, e calar a boca. E deixar o paciente falar. E depois ele tem que escrever um texto como se ele fosse o paciente. Né? E aí a gente ensina ele a ser o paciente. E às vezes depois a gente faz uma dramatização em que o aluno vira o paciente. E um outro aluno vai entrevistar ele. Vocês precisam ver o que acontece lá, um negócio de louco. Sai todo mundo chorando, é uma coisa impressionante. E o aluno incorpora o paciente. Aí a gente faz todo esse cuidado, aí a gente fala da introdução do exame físico, que o exame físico é uma coisa importante, você tem que pedir permissão do paciente, você tem que criar um vínculo antes de tocar nele e tal. E aí a gente fica todo orgulhoso do trabalho, chega no terceiro ano, os professores chegam e falam, isso é tudo bobagem, não dá tempo. Você só tem 5 minutos para atender, não tem esse negócio de ter experiencial é uma bobagem, você só tem que perguntar para o paciente o que ele tem e resolver o problema. Aí passa o rolo compressor em cima, né? De tudo que você falou. Então a culpa é dos professores? Não. A culpa é da sociedade. A gente quer humanizar a medicina. Né? O que é humanizar a medicina? Então, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente pensar. O que é ser humano? Né? O que é humanização? Então, no dicionário tem dois sentidos para a palavra humano. Que é do homem o relativo a ele, e aí essa é uma questão, na verdade, antropológica, e isso é óbvio, né? Pelo menos eu nunca vi ninguém pegar o diploma de medicina que não fosse da espécie Homo sapiens sapiens. Né? Tem uns que não parecem, mas todos são. Então, e o segundo significado é ser bondoso ou compassivo. Aí sim, eu acho que quando a gente fala de humanizar alguma coisa, a gente está falando desse sentido, em que o ser humano, a palavra humano, ela significa também aquele que tem compaixão, que é bondoso, que é compadecido. Parece uma piada de mau gosto isso, né? Porque o que define a humanidade é ser bondoso e ter compaixão. E não é bem isso que a gente tem visto. Não é? Então, quando eu estou falando de humanizar, eu estou falando de tornar compreensivo, bondoso, sociável. A gente está falando de humanizar o ensino médico porque a gente está querendo um médico humanizado. Um médico que seja bondoso e compassivo. Não é isso? Agora, a verdade é que nós estamos num processo de humanização. Nós, humanos, estamos nos humanizando. Se você pega Edgar Morin, ele tem um livro muito interessante que chama A Humanização, a Humanidade da Humanidade. Quer dizer, ele tem dito que a desumanidade é uma característica humana. É o que nos falta. Né? Nós somos seres em evolução. A gente tem uma parte nossa que já está funcionando, que está andando, que é o que a gente gosta de mostrar. E tem uma parte da gente que não funciona, que a gente ainda não tem, que é uma lacuna, é uma falta, que a gente gosta de esconder. Então, nós somos ainda seres que estão aprendendo a ser humanos. Nós estamos aprendendo a ter compaixão. Nós estamos aprendendo a ser bondosos. E isso está em todas as nossas partes da sociedade, todas as partes da nossa sociedade. Isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa convivência, de tudo que a gente tem visto, e inclusive dentro da nossa profissão. Então, para entender um pouquinho como é que nós chegamos aqui, eu trouxe uma história rápida da medicina ocidental. Né? A origem é na Grécia, e a gente tem várias escolas na Grécia, Crotona, Cirene, etc., mas especialmente uma, que era a escola de Cos, fez uma diferenciação importante. Por quê? Porque quem dava aula, quem fundou a escola de Cos foi Hipócrates. E Hipócrates, ele tinha uma característica interessante. Ele era amigo de Sócrates. E os dois costumavam passear e discutir filosofia e medicina. Então, Hipócrates foi o primeiro a colocar a filosofia dentro da medicina, que era mágica. Ela era fantasiosa, né? Era uma coisa mais ligada aos rituais, à questão mais mística.
E isso deu uma característica científica para a medicina pela primeira vez na história, né? E o objetivo maior de Hipócrates era aliviar a dor. E isso eu acho que é uma característica importante do pensamento dele. Ele nunca pensou, eu estou aqui para curar. E esse é o grande equívoco da medicina hoje. Ela acha que cura, né? Ninguém cura ninguém. A única pessoa que pode se curar é você mesmo. E nem Jesus curou. Porque quando ele fazia o milagre, ele não falava assim, te curei, agora toma jeito. Não, é a tua fé te curou. Vai, não peques mais. Quando a mulher com hemorragia tocou o manto, ele falou assim, senti virtude sair de mim. Ou seja, ele não estava nem prestando atenção. Ela é que fez o processo. Então, você como terapeuta, você está lá para auxiliar. Você está lá para dar suporte, para usar o que você sabe, a sua técnica, o seu conhecimento, para orientar aquele paciente a encontrar o caminho dele. Isso é uma coisa que eu aprendi com os meus filhos. A minha felicidade é minha, a deles é deles. E eu quero que eles sejam felizes, mas eu quero que eles sejam felizes segundo o meu conceito de felicidade. Não funciona. E a gente faz isso com os pacientes. Ele está dentro do padrão dele. E aí é o que a gente chama de referencial particular. Eu preciso entrar no mundo dele para tentar entender o que é importante para ele, para tentar orientar ele dentro do mundo dele. Eu não posso querer que ele venha para o meu mundo, que ele aceite os meus conceitos, as minhas crenças, as minhas certezas. Não. Eu estou lá para ele. Meu consultório não é meu, é dele. Tem que estar do jeito que ele espera, que ele quer, não do jeito que eu acho que ele tem que querer. E isso é uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão complicada, porque não é assim que a gente faz. A gente faz bem diferente. E Hipócrates já tinha isso. Quer dizer, ele não estava lá para curar ninguém, ele estava preocupado era com o conforto, com o bem-estar do paciente. E ia substituindo as magias por coisas que eram comprovadas, que são comprovadas. E inaugurou essa medicina científica que a gente conhece hoje. Mas ele já olhava o paciente como um ser integral. Então, uma coisa que ontem até Divaldo falou, que é um aforisma, não existem doenças, existem doentes. Isso também é uma coisa óbvia, mas a gente não se toca. Eu nunca vi nenhuma apendicite pegar ônibus. Eu não vi um câncer de estômago ir no cinema. Sempre tem uma pessoa lá. O que tem no leito 34? Tem uma hérnia. Você chega lá, tem um cidadão deitado lá. Cadê a hérnia? A hérnia não é ele. Ele não é a hérnia. Aliás, a gente sempre fala assim, eu tenho câncer, eu tenho pneumonia. Mas tem algumas doenças que a gente inverte a doença pela identidade, Você é alcoólatra, você é viciado, é quando você é substituído pela sua doença, Você deixa de ser você para ser a doença. E a gente faz isso na medicina, não existe doença. E a gente não trata a doença. A gente trata doentes, que aliás já é um erro. Porque a gente faz a medicina da doença, não a medicina da saúde. A gente tem que cuidar das pessoas para elas não adoecerem. Elas não adoecerem. Quando eu ouço alguém falar assim, eu não gosto de médico. Quem é que gosta? Você só vai em médico quando o negócio está ruim. Assim, eu não vou procurar porque quem procura acha. Pois é. O objetivo da procura é achar. Não sei se você sabe disso. Então, se você vai fazer uma prevenção e acha alguma coisa no exame, então não precisa comemorar. Mas que bom que você fez o exame, porque você achou e vai cuidar daquilo antes que aquilo se torne um problema maior para você. Então as pessoas não querem isso. Elas não querem, elas acham que se elas não forem no médico, elas não vão ficar doentes. E aí quando está tudo uma droga, a culpa de quem que é? Tem que ser de alguém. É o seu filho que não te levou, é da sua mulher que era muito chata, é do médico que não fez o diagnóstico. Porque a gente é especialista em terceirizar as coisas, As nossas responsabilidades, as nossas culpas. A gente joga tudo para frente, Terceiriza tudo. E a gente precisa assumir isso, Gente, nós somos espírita. A grande mensagem do espiritismo é: a sua vida é sua e a responsabilidade é tua. Quem conduz a sua vida é você. É a boa e a má notícia, é a mesma. Que antes dava para pedir para Deus, imaginava Deus um velhinho de barba, São Pedro para entrar no céu, Vou para o umbral ou vou para o céu? Vou para o umbral ou vou para o céu? Era inferno ou céu? Aí tinha um velhinho esperando para ver se ia entrar no céu. Pô,
O velhinho ia quebrar o seu galho. Não é? Se fazer aquela cara de coitadinho, faz um beicinho, aquela cara de gato de botas, né? Do desenho, pronto, ele ia deixar você passar. A má notícia é que não é ele, é você mesmo que vai estar lá. É a sua consciência que te julga. Aí complicou. Né? Então, a gente tem que ir atrás disso, das pessoas, e de apoiar essas pessoas, orientar, cuidar das pessoas. E diz que Hipócrates tratou o rei da Macedônia com longos diálogos, a primeira psicoterapia da história, e teve ótimos resultados. Então, depois que Hipócrates morreu, acabou, porque ele estava muito à frente do seu tempo. E as pessoas que estavam lá com ele foram repetindo o que ele fazia mecanicamente, perderam a alma. Eles não sabiam mais por que eles estavam fazendo aquilo lá. Né? E foram se desligando das práticas e foi perdendo seu sentido original. E não foi aperfeiçoada. Até que chegou Galeno. Galeno era um apaixonado por Hipócrates. Ele procurou estudar tudo que Hipócrates deixou. E ele criou alguns preceitos importantes. Né? Os seus estudos experimentais foram pioneiros. Algumas das descobertas que ele fez são importantes até hoje. Ele estudou anatomia, na época não podia dissecar cadáveres humanos, mas ele começou a anatomia comparada, estudava em animais. Né? E essa é a parte boa do Galeno. Agora a parte ruim, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Né? A parte ruim é que ele sabia tudo. Tudo que ele tinha uma teoria para tudo, ele resolvia qualquer problema, era orgulhoso, dogmático, e ainda bem que não tem mais gente desse jeito, né, no planeta. E ele criou teorias sem fundamento, ocupando quase 500 obras, das quais 83 ainda são conhecidas hoje. Tinha uma frase que dizia que Galeno já disse tudo que poderia ser dito. Todo mundo que fala isso sempre quebra a cara, né? Não tem mais nada para ser descoberto, nós já chegamos no limite, quer dizer, sempre tem alguma coisa para ser descoberta. É a ignorância da sua própria ignorância, né? É a grandeza de só sei que nada sei. Quando você tem consciência da sua ignorância, é o primeiro passo para você começar a evoluir, né? E essa medicina galênica foi praticada por mais de 2.500 anos e ninguém falava nada, porque Galeno já tinha dito tudo. Qual eram as técnicas de Galeno? Sangria, uso de sanguessuga, vomitório, né? Flictema, ou seja, ele tinha lá, fazia uma pústula, jogava uma substância irritante na pele, aquilo inflamava, infectava, formava uma pústula, e drenava a pústula, pronto, está tirando a substância malsã do corpo. Né? Drenava, ou tirava do sangue, então a hemorragia, fazia hemorragia, sangrias para diminuir a substância malsã do corpo. Então foi uma época em que, uma das poucas épocas da humanidade, que quem tinha dinheiro morria antes, porque podia pagar médico. George Washington era um cara grandão e ele gostava de manhã cedo de dar um passeio de cavalo antes de tomar o café da manhã. Naquele dia ele levantou, saiu, mas esfriou muito rápido, ele pegou uma garoa, mas ele era um cara fortão, né, e tal, chegou em casa, sentou para tomar o café da manhã. No final do café da manhã ele já estava dando uma tossidinha, a garganta estava arranhando um pouco, mas como ele era um cara muito estudioso e conhecia alguma coisa de medicina, ele resolveu fazer uma sangria para já resolver o problema. Vou cortar o mal pela raiz, né? Então vejam bem, o cara saiu no frio, baixou a imunidade, aí ele começou a tossir, já tinha uma virose ali começando, ele vai lá e tira um volume de sangue. Aí ele piorou, aí resolveram chamar médico. Como ele era um cara importante, foram 2. Aí os caras já viram que ele tinha feito uma sangria, resolveram fazer outra e outra. Aí ele não estava melhorando, deram um vomitório para ele, um chá de peca para ele vomitar. Ele vomitou. Imagina a situação do cidadão, né? No final do dia ele já estava desenganado. E no outro dia ele morreu. Desencarnou por causa da medicina. Né? E assim, achando que estava no Einstein, né? Porque ele era o cara, tinha os 2 melhores médicos dos Estados Unidos lá. Então, vejam só como é que a gente tem evoluído, né? Até que chegaram alguns médicos que marcaram época, o Paracelso, por exemplo, que chegou contrariando a medicina galênica e dizia: o caráter do médico pode atuar mais poderosamente sobre o enfermo que as drogas empregadas. Né? Como eu acredito nisso? Vocês não imaginam como eu acredito nisso. Né? É o efeito placebo. É por isso que minha parede está chapada de diploma lá. Porque quando o paciente entra... Viu, Alberto?
Quando o paciente entra e olha aquilo e me vê de jaleco, agora eu pus um jaleco, e eu mandei bordar no jaleco da Escola Paulista de um lado, do Sírio-Libanês do outro, que eu fiz a endoscopia no Sírio, e fico fazendo assim pro paciente, ó. Porque eu quero que ele pense, pô, esse baixinho é bom, esse cara estudou. Porque aí, se eu der estricnina para ele ficar bom. Porque ele vai confiar em mim. Ele vai falar, pô, o cara prestou atenção em mim, ele me ouviu. Olha, os médicos demoram 16 segundos. E esse cara me deu 20 minutos. Né? Eu vou confiar nele. Aí você dá o remédio lá, o que você der vai funcionar. E não é só prescrever, você tem que contar o que o remédio vai fazer. Para ele saber o que ele tem que sentir. Gente, isso é segredo de profissão, vocês não contem aí. Isso daí se chama, é uma relação médico-paciente que gera confiança, e a confiança gera o resultado, porque o resultado não sou eu que faço, é ele. E eu tenho que convencer ele de que ele tem capacidade de ficar bom. E eu tenho que convencer ele que ele quer ficar bom, porque às vezes não quer. Então você vê, o caráter do médico, a maneira como você se apresenta, o vínculo que você cria com ele, é a parte mais importante do tratamento, não importa qual seja a doença, né? Então ele viveu a época da retomada da farmácia na Europa, ele começou a usar medicação, enfrentou os dogmas da medicina da época, chegou a queimar os livros de Galeno e quase foi queimado por conta disso. Imagina, 2.500 anos de tradição médica, né? E você enfrentar isso. E retomou a simplicidade hipocrática. Aí ele voltou para uma medicina popular, né? Uma medicina mais voltada para a pessoa, né? E acreditava na cura do corpo pela mente. Tem gente que não acredita até hoje. Depois veio Paré, que foi considerado o pai do renascimento da medicina científica, rompeu com ensinamentos clássicos, como cauterizar feridas com óleo fervente. Imagina, você ia no médico. Hoje você tem medo de benzetacil, olha só. Você machucou alguma coisa, o cara vai lá jogar óleo quente na sua ferida para cicatrizar. Uma maravilha, né? Acreditava no poder da fé como instrumento de cura e costumava dizer, eu tratei, Deus curou. E observou a importância da antisepsia no atendimento médico. A história da antisepsia é outra história muito interessante. Quem gosta de história da medicina, eu recomendo um livro chamado O Século dos Cirurgiões. E ele conta direitinho essa passagem, né? A gente atrasou o uso da antisepsia na medicina por muitos anos, porque o Lister, que era um cara que começou a fazer isso, ele era gago e pequeno. E quando ele foi apresentar isso no Congresso, na Inglaterra, o Simpson, que era o parteiro da rainha, o médico mais poderoso da época, deu risada e falou que era uma bobagem. Porque naquela época, não era pôr diploma na parede, era usar jaleco sujo. Quanto mais sujo de sangue e pus o seu jaleco, isso mostrava experiência. Então, olha que legal que era. E se você chegasse bem fedido de pus, assim, você era um médico que estava na lida, né? Você era um cara top, né? E aí vem o Lister e fala assim, não, tem que lavar a mão, não pode. A cirurgia, você tem que usar o formol para esterilizar as coisas, porque isso diminui a gangrena pós-cirúrgica. Só que ele falou isso gago, e o Lister chegou e acabou com ele, né? Então atrasou quanto tempo a medicina? Quanta gente morreu por causa disso, né? Assim caminha a humanidade, como diz o poeta, né? Passos de formiga e sem vontade. E essa é a inter-relação entre o corpo e o espírito que a gente está tentando resgatar. Depois vem Descartes, inaugura o pensamento moderno e traz a instalação do paradigma materialista. Tem muita gente que usa como se fosse o demônio, né? Paradigma materialista. Vamos atacar o paradigma. Não é isso, gente. O paradigma é uma maneira de ver as coisas. E esse paradigma materialista, ele quer estudar a matéria. Isso é muito útil, foi muito útil, está sendo muito útil, vai ser muito útil. O problema não é o paradigma materialista da ciência. São os cientistas que são paradigmáticos e que são preconceituosos. E que negam a existência do espírito porque estudam a matéria. Então, o paradigma materialista, ele simplesmente ignora o espírito. Ele não nega, ele ignora. E o que nós estamos propondo é que existem mais coisas além da matéria. E o próprio paradigma materialista expôs essa necessidade da gente estudar coisas que não são científicas dentro do paradigma materialista, mas que são científicas dentro de um paradigma pós-materialista. Dentro de uma visão mais ampla, de uma percepção de que existem mais coisas.
E aí a gente vai percebendo até que a matéria é subjugada por esse algo que nós estamos ignorando até então. E isso muda completamente a maneira da gente ver a medicina, né? Então eu trouxe essa foto, que é uma foto da primeira cirurgia realizada com anestesia. Então veja como era antes, né? Quer dizer, o cirurgião bom era o rápido, óbvio. Você vai amputar uma perna, você quer quem? Um cara minucioso, detalhista? Não, você quer um cara rápido, porque vai doer, né? E a primeira vez que foi feita a anestesia, foi tentada a anestesia por um dentista, que também não deu certo, porque ele estava nervoso e anestesiou pouco, e o paciente sentiu dor, e todo mundo deu risada, porque diziam assim, não existe cirurgia sem dor. Até a implantação da anestesia foi um negócio complexo. A gente é muito estagnado nas coisas, a gente tem dificuldade de mudar. A gente não gosta das mudanças, mesmo que as mudanças venham trazer benefício para a gente. Então a gente tem que estar esperto para não aceitar qualquer coisa a título de novidade, que é o novidadeiro, né? Tem médico que é assim, ele leu um artigo, ele já mudou a conduta dele. Calma, meu filho, vai com calma. Um artigo não quer dizer nada, quer dizer que alguém conseguiu publicar aquilo. Só isso que quer dizer. Isso não significa conhecimento, você precisa de um conteúdo que venha junto, né, uma base empírica, né? Então, a gente não pode reclamar do paradigma materialista, porque graças a ele que hoje a gente está onde a gente está. A gente está numa situação de conforto, a gente tem um índice de eficácia muito grande para boa parte das coisas, né? Aí tem gente que vai dizer, mas você continua morrendo, claro. O único jeito de você não morrer é não nascer. Então, a maior causa de morte é nascimento. E isso não tem jeito, é uma coisa assim que é uma verdade, não é? Então, a gente vai continuar. O que está acontecendo é que a gente está mudando o porquê que a gente morre. A gente morria com 30 anos, 40 anos, agora a gente está morrendo com 70, 80, 90 anos. E está vivendo melhor também, né? Então, por quê? Porque a gente avançou nessa tecnologia. Mas o que está acontecendo de interessante hoje é que a gente está voltando nossas atenções para essa dimensão espiritual. A gente está começando a reconhecer a alma, isso academicamente eu estou falando, tá? E o próprio materialismo como ponto de partida. E aí a gente vai construindo novos saberes. É o que a gente está propondo com a anatomia transdimensional, a fisiologia transdimensional, e que a gente busca o mesmo rigor científico. Porque a gente não tem que acreditar por acreditar. Essa história de que fé é alguma coisa que se acredita sem provas, isso para mim é uma bobagem. Fé para mim é o que está no dicionário, convicção íntima. E a minha convicção íntima é formada a partir de evidências, a partir da minha vivência, das minhas experiências, das coisas que eu realmente acredito, porque eu acho que elas são verdadeiras. Porque eu tenho alguma prova ou algum tipo de sustentação de que aquilo é verdadeiro, né? E a gente avançando nisso até para entender como que fisiologicamente o meu corpo reage às minhas emoções e como isso vai acabar impactando na minha saúde, né? Então, a mente altera o comportamento molecular, a física quântica abrindo novos horizontes, isso também está provocando crise convulsiva em muita gente, né? Não pode falar de física quântica e medicina, sinto muito, pode me xingar, eu não sou físico mesmo, né? Um dia você vai ver que a gente estava certo e vocês estavam errados. Porque não adianta você querer tentar guardar o seu quadrado. Entendeu? A ciência está derrubando os limites. O Edgar Morin, que eu já citei, ele fala da interdisciplinaridade. Que não dá mais para você discutir antropologia sem falar de psicologia. Não adianta você discutir psicologia sem falar de fisiologia. Se falar de fisiologia sem falar de física quântica. Falar de física quântica sem falar de sociologia. As coisas estão integradas, os saberes estão integrados. E se não estão, deveriam estar. E é só assim que a gente vai conseguir construir um passo adiante nesse ponto do desenvolvimento tecnológico e cultural que a humanidade está. Então, a gente está comemorando a física quântica porque a física, que é a base de todas as ciências, é a mãe de todas as ciências, que estuda as leis naturais, que são as leis universais, está dizendo que a matéria ela responde ao observador. Quem é o observador? Quem observa? Se alguém observa a matéria, não é matéria. Então eu já estou indo para o dualismo. Tem mais alguma coisa ali na história, não é só a matéria. E isso é que incomoda. Isso é que deixa as pessoas nervosas, né? O observador como inteligência causadora do ser. E para onde é que nós estamos indo? O que nós queremos, né? Qual é essa nova medicina
para o novo milênio. Então vamos deixar de lado as mesas, os diplomas, os aparelhos de tomografia, os PET scans, ninguém mais vai fazer cápsula endoscópica, vamos largar a mão de eletrocardiograma, só amor. É isso? Não é, gente. Não é? O segredo da vida está no equilíbrio. O caminho do meio é sempre o melhor. Não é? E a gente tem um monte de recursos. O que a gente está lutando agora é porque é só a matéria. O cara não ouve mais o paciente, não escuta o paciente, ele acha que a tomografia vai dar o diagnóstico para ele. Não vai dar. Mas ele também não vai, a não ser que ele seja médium vidente, ele não vai descobrir onde é que está o tumor. Ele não vai conseguir tirar esse tumor só fazendo aquele negócio assim com a mão, né? E tira um sangue de galinha lá, um negócio, pronto, você está curado. Não é assim. Então, tudo tem um limite. E André Luiz fala uma frase que é lapidar. Nada é totalmente físico, nem totalmente espiritual. Nada. E nós estamos encarnados, nós estamos bem no meio. 50% é físico, 50% é espiritual. Se a gente acha ruim quem só fala do físico, como é que você vai falar só do espiritual? Tudo vai resolver lá no centro espírita. Para o remédio, vamos dar passe, vai rezar que você fica bom. Isso não é assim. Não é assim que funciona. Né? É claro que a gente vai ganhando uma outra dimensão, a própria doença vai ganhando uma outra dimensão, outro significado para a gente. Isso é muito importante, porque isso diminui o sofrimento, mesmo que não atenue a dor. Mas você tem um significado para aquele sofrimento. Aquilo passa a ter um significado. Você sabe por que você está passando por aquilo. E diante desse significado, fica tudo mais suportável. Você fica mais forte, mais valente. Não é? É igual a coragem. Eu sou corajoso, não tenho medo. Bom, você me desculpa, se você não tem medo, você não pode ser corajoso. Porque a coragem é a qualidade de enfrentamento do medo. Então é isso. O que a gente está buscando é o significado, é a coragem para a gente enfrentar o medo. Né? E poder abraçar a criança que o Alberto contou aqui, que todos nós temos dentro de nós. Né? Então é essa visão integral. Não tem como eu tratar uma apendicite. Porque a apendicite está dentro de alguém. Esse alguém tem as suas tristezas, tem seus hábitos, tem as suas dificuldades. Então vamos abrir novos horizontes, né? É isso que a gente está fazendo aqui no Mednesp. Os nossos sentimentos repercutem nas nossas células, como repercutem no nosso comportamento social. Essa é a nova medicina, que fala de espiritualidade, de alma, que está dando um passo adiante, resgatando esses autores que a gente falou aqui. E isso parece que a gente está dando volta. Pô, nós andamos tanto de Hipócrates até hoje para voltar no mesmo lugar? Gente, não é o mesmo lugar. Parece, mas não é. O conhecimento, ele evolui em espiral. Você deu uma volta de 360, só se você está no andar de cima já. Né? E espero que a gente possa estar contribuindo um pouquinho com isso aqui no nosso Mednesp. Muito obrigado.